Boa noite. Estamos entrando ao vivo. Se alguém puder dar um retorno para dizer que está ok. Sejam todas bem-vindas. Na nossa segunda live da Marcha Mundial das Mulheres do Mato Grosso do Sul. Muito feliz por esse momento. Obrigada a todas que estão presentes aqui conosco nessa noite. Obrigada, Cris, nossa intérprete de Libras. Eu estou aguardando alguém dar um ok aqui, que a gente já está no ar, para a gente dar início aos trabalhos. Você tem o link, Manu? E daí a gente aqui, pronto. Tá ok, já estamos no ar aqui. Cris. Bom, vamos lá, de novo. Boa noite a todas as pessoas que estão chegando na nossa segunda live da Marcha Mundial das Mulheres. Sejam bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes. Agradecer a presença nessa noite aqui conosco mais uma vez. Hoje falaremos sobre o racismo estrutural e a vida das mulheres. Tema esse central para uma luta feminista, antirracista, anticapitalista, antipatriarcal. Nós, da Marcha, compreendemos o quanto precisamos aprender, ouvir, debater, nos envolver mais com a luta das mulheres negras, para avançar verdadeiramente na transformação social. E é nesse sentido que organizamos esse bate-papo de hoje, que também vai ter um propósito de uma formação política, com as nossas 3 convidadas, e com a participação de todas vocês. Destacamos que essa live faz parte do contexto do Julho das Pretas, por ser um mês especialmente potente, que celebra o 25 de julho, Dia Nacional da Teresa de Benguela, e o Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha. Por isso, gostaríamos de agradecer profundamente a disponibilidade das nossas 3 convidadas para participar desse momento de hoje. Gratidão, mais uma vez, a cada uma pessoa que está aqui conosco no Face. Sintam-se bem-vindas e à vontade de participar do chat. Eu tenho certeza que essa noite será de muito aprendizado e fortalecimento da nossa luta. Bom, agora eu vou convidar a Letícia Polidório, uma de nossas convidadas, que também é poetisa. Ela fará uma apresentação para a gente. Em seguida, a companheira Keila, da Marcha Mundial das Mulheres do Mato Grosso do Sul, vai dar início aos trabalhos. Boa live para todas nós. Boa noite a todas e a todos. Eu vou ler um texto-relato, né, de minha autoria. É uma reflexão sobre ser uma mulher preta e gorda, né, em relacionamentos. E a importância desse feminismo negro, o quanto ele é importante. Então, vou começar. Vou dar um exemplo do porquê devemos nos apropriar do feminismo negro. Amanhã é Dia dos Namorados. Irão aparecer milhares de mulheres dizendo que estão cansadas de tanto romantismo, que não aguentam mais serem tratadas como frágeis e que lutam pela liberdade sexual. Acho massa. Pena que outras milhares de mulheres negras e gordas nunca tiveram a chance de serem tratadas com essa tal delicadeza e romantismo. Pena que nunca fomos vistas como pessoas que merecem ser protegidas. Não é apenas pela afetividade ou falta dela. É para um chamamento de demanda política de gênero que exige recorte racial. O feminismo tem que ser negro,
porque são as mulheres negras as mais assassinadas, as que mais sofrem violência doméstica e violência obstétrica e sexual, as que mais estão submetidas à situação de prostituição, cis ou transexuais. Entender o feminismo enquanto negro é político, é entender que quando se trata de cidadania, enquanto mulheres negras, enquanto mulheres brancas lutam para serem reconhecidas como pessoas, as negras não conseguem sequer serem reconhecidas como mulheres. Gratidão, Letícia, pela sua poesia, pela sua narrativa, que é um lugar que muitas mulheres negras vivenciam. Então, falar de feminismo é uma tarefa urgente e a gente precisa falar dele, incluindo as várias realidades. Então, para quem está entrando agora, seja bem-vinda. Essa é a live da Marcha Mundial de Mulheres de Mato Grosso do Sul e a gente quer dialogar com vocês sobre o racismo estrutural e a vida das mulheres. E para enriquecer essa nossa atividade, nós contamos com a participação de 3 mulheres potentes que vão aqui, junto com a gente, trazer elementos e suas experiências. Então, com a gente hoje vai estar a Cleide Pinho, que é diretora da Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas, presidenta do Sindicato das Trabalhadoras Domésticas de Nova do Sul, diarista, negra, feminista e ativista. Gratidão, é uma honra recebê-la aqui na nossa roda, na nossa marcha, na nossa ciranda. Então, Cleide, com você a palavra. Boa noite. Antes de qualquer coisa, eu quero agradecer, né, pelo convite. É uma honra fazer parte dessa live, né, falar sobre racismo estrutural e a vida das mulheres negras. Eu pensei muito em falar da luta ou falar da minha vida pessoal, combina uma coisa com a outra. Eu, mulher negra, pobre e doméstica, imagine como é a vida, né? Olhando pelo lado ruim. Olhando pelo lado bom é quando você consegue enxergar que você é negra, é pobre, mas tem força e tem capacidade de mudar esse quadro. Eu sou filha e neta de trabalhadora doméstica. E a sociedade sempre falava que eu não posso, que eu não consigo, mas minha mãe, minha avó, mesmo estando num trabalho doméstico, ela sempre me animava e dizia: você pode, você deve, você é guerreira, você consegue, é só você querer. E com essas palavras de mãe e de avó, eu comecei a me empoderar e acreditar que eu posso, que eu devo. Deixar de se preocupar com coisas pequenas, né? Porque quando eu comecei a trabalhar como trabalhadora doméstica, até vergonha de ser doméstica eu tinha. Quando eu conheci a minha categoria a fundo, eu aprendi que a vergonha é você roubar, é você fazer coisas que erradas, né? E trabalho doméstico não é um trabalho errado, é um trabalho como outro qualquer. E você ser uma mulher negra, não é porque você é uma mulher negra e trabalhadora doméstica que você é menor do que ninguém, né? Que você é inferior. E com esse pensamento eu comecei a querer crescer, a querer tirar essa coisa que bota na sua cabeça, né? Que você, só porque você é mulher negra, só porque você é pobre, você tem que continuar nesse sentido, nessa fase, né? E você não pode crescer, você não pode estudar, você não pode isso, você não pode aquilo. Eu posso, qualquer um pode, né? E nesse pensamento eu comecei a mudar a minha vida, a mudar o meu pensamento e não querer mudar só o meu pensamento, mas também todas as mulheres negras, principalmente trabalhadora doméstica. Foi assim que eu comecei
a me enganjar mais no movimento. E graças também a uma trabalhadora, né, que na época era presidenta do sindicato, onde eu agora estou presidenta, e ela começou a me incentivar a entrar na luta, né, a lutar para crescer e para fazer também as outras mulheres negras, trabalhadoras domésticas também, crescer e deixar de ser diminuída, né? E assim eu comecei a ver com outros olhos a nossa vida de mulher negra, com outros olhos a nossa vida de trabalhadora doméstica, né? Somos pobres? Somos, mas podemos crescer, podemos ser uma médica, podemos ser uma advogada, vamos ser o que queremos ser, né? Nessas condições, eu comecei a olhar para mim com outro olhar, né? Não com o olhar que a sociedade olhava, né? Não com o olhar que a sociedade me diminuía, mas sim com o olhar que eu sou um ser humano como outro qualquer. Eu posso me ajudar e ajudar os outros. E assim eu continuei a minha batalha de lutar até mesmo com o meu eu, né? De vergonha de ser trabalhadora doméstica, e trabalhar com o eu das trabalhadoras domésticas também, de se valorizar e procurar sempre fazer o seu trabalho com dignidade. Se quer ser trabalhadora doméstica, vai ser trabalhadora doméstica. Se quer ser médica, vai ser. Nesse sentido, eu fiz uns 2 cursos. Eu fiz um curso de agente comunitário de saúde e de contabilidade, porque eu achava assim, por que eu sou trabalhadora doméstica? Eu não tenho outra opção? Aí eu fui fazer esses cursos. E dentro dessas 2 profissões, eu descobri que eu quero ser o que eu quero ser, ninguém tem nada a ver com isso. Eu sou trabalhadora doméstica agora no momento porque eu quero. Claro, assim, a sociedade não nos dá muitas opções, mas se você lutar, se você correr atrás, você consegue. E fui trabalhar num escritório de contabilidade e não me adaptei. Descobri que eu gosto de ser trabalhadora doméstica. Essa minha fala é para mostrar que, primeiro, que nenhum trabalho é vergonhoso, e segundo, quando você põe na sua cabeça que você quer, você pode, independente de raça, cor e o que a sociedade te oferece. Você não aceita o que a sociedade te oferece. Você luta pelo que você quer ser, pelo que você quer construir. E assim eu estou aqui na luta e querendo empoderar as mulheres negras e tirar esse racismo, essa coisa que você é negra, você é escrava, você tem que ficar submissa. E assim eu estou conseguindo muitas mulheres sendo empoderadas, né? Mostrando que somos negras, mas temos valor. Somos mulheres e temos valor. Não aceitamos que nos diminuímos, que falem que a gente não pode por causa disso e por causa daquilo. Nós somos o que queremos ser. Cleide, você pode continuar se você quiser. Eu que cometi um erro, coloquei, mas você pode dar sequência, você ainda tem 10 minutinhos. Então, e falando um pouco aqui da vida sindical, eu queria falar assim, um pouquinho dessa pandemia, dessa quarentena. Assim que começou a quarentena, eu fiquei assim um pouco apavorada porque eu trabalho de diária. Mas, graças a Deus, meus filhos estão criados e eu não passei muita dificuldade, mas eu fiquei pensando, como estará essas trabalhadoras domésticas que é diarista como eu? Como elas estão sobrevivendo? E na parte sindical, eu comecei a procurar essas mulheres, né? Pobres, negras, e como elas estariam vivendo nessa época de pandemia. E eu descobri que elas estavam passando uma dificuldade muito grande. Já é difícil você ser mulher negra, pobre, imagine trabalhadora doméstica, né? E elas estavam mesmo passando dificuldade. E assim eu comecei a fazer um trabalho de arrecadação de cesta básica para elas. E comecei a pedir, né, ajuda a pessoas físicas, pessoas jurídicas, e criei uma ação social, né, de arrecadação de cesta básica para melhorar pelo menos um pouco a situação das mulheres nessa pandemia, principalmente as diaristas.
E assim consegui muito, terminou virando a nível nacional, conseguimos mais de 3 milhões de cesta básica para as trabalhadoras domésticas, principalmente a diarista, para diminuir, né, a vida, a dificuldade delas nesse momento difícil, né? Porque o importante é, nesse momento, como mulher negra, como trabalhadora doméstica, nesse mundo aí cheio de racismo, cheio de preconceito, é a gente nos unir e não deixar a nossa dificuldade, né, falar mais forte e sozinha. Porque eu tenho uma companheira, a Creuza, eu gosto muito de falar nela, ela sempre fala assim, nossos passos vêm de longe, né? Se juntas somos mais fortes, são coisas assim que nos incentiva e nos anima, né, a continuar a subindo e ajudando a outra e não deixando nunca que esse mundo cheio de racismo, cheio de preconceito, nos diminua e nos deixa para baixo. Gratidão, Cleide. Muitas pessoas estão colocando aqui, fala potente, né? Muito bom. E assim, eu até quero trazer, fazer memória a Marielle Franco, que também é carioca, né, do Rio de Janeiro, que falava assim, né? Nós somos diversas, mas nós não podemos ficar dispersas. E o luta, para a gente, é verbo, para todas as mulheres feministas, principalmente para nós, mulheres negras, né? Então, o trabalho doméstico, ele é fundamental. Cada vez mais a gente tem percebido que nessa pandemia as pessoas reclamam, ele é invisibilizado, mas é um trabalho necessário para todos os seres humanos. Então, gratidão, a gente continua aqui. E agora a gente vai estar convidando para entrar nessa marcha, nessa roda, a Letícia Polidoro, novamente a nossa poetisa, que faz parte da coordenação estadual da Central Única de Favelas da CUFA, é poetisa, organizadora do coletivo Islã Camélias, faz parte da Rede Feminista de Saúde e do Movimento Negro Unificado. Mãe solo feminista. Com você, Letícia. Boa noite a todas. Eu estou muito emocionada com a fala da Cleide, assim, já, tá? É muito lindo, né? A gente seguir algumas mulheres e depois fazer parte de uma live com elas. Isso não tem tamanho assim a gratidão. Então, eu sou mãe e venho fazendo um trabalho com as mulheres, né, na favela, né? Eu faço parte da CUFA, que é a Central Única das Favelas. Então, eu venho fazendo um trabalho com essas mulheres na favela, exatamente com arrecadações de alimentos. Por isso que eu me emocionei quando a Cleide falou da questão, né, de estar levando esses alimentos para as empregadas domésticas. Não sei se vocês viram, mas a gente está com um projeto que chama Mães da Favela. Eu vou falar especificamente da CUFA, porque é onde eu estou atuando nesse momento. É um lugar que eu me sinto super confortável. Eu sempre procuro ter esse segmento com as mulheres, né? Eu sempre estou engajada na luta com as mulheres, sempre voltada para as mulheres. Eu, enquanto mulher preta, gorda, ocupando esses espaços, para mim é muito importante, muito importante. Eu ia vir com uma fala, falando sobre a vulnerabilidade, né, dessas mulheres nas favelas. E aí, com a fala da Cleide, eu comecei a pensar totalmente diferente. O quanto essas mulheres resistem, né, todos os dias, ocupando esses espaços, em busca dos alimentos para essas famílias, né, para as famílias delas. Então, eu acho que a minha fala vai ser totalmente diferente. A primeira favela que eu conheci aqui em Campo Grande foi a favela Só por Deus. Então, eu chegando na favela Só por Deus, a liderança que atendeu a gente lá era uma mulher, e é uma senhora preta.
A dona Marli, ela nos acolheu e teve o cuidado, né, de cadastrar todas as mães, que a gente atende mães, né, que moram na favela, justamente nessa época da pandemia, que está tudo muito difícil, e a maioria dessas mulheres são empregadas domésticas. Então, ela teve esse cuidado de realmente ter esse olhar para essas mulheres dessa comunidade, as que tinham mais filhos, as que tinham perdido o emprego. E com o passar do tempo, a gente voltou nessa comunidade. E a gente vê a transformação dessas mulheres nesse momento de pandemia, que já vamos para 4 meses. O quanto essas mulheres vêm resistindo a tudo isso, né? Com as crianças em casa, elas não têm acesso à internet para essas crianças fazerem os seus trabalhos de escola, elas não têm o acesso ao alimento, às vezes, para essas crianças. E aí é muito visível a gente ver as mulheres na linha de frente. A gente não vê os homens. Aconteceu um fato que me deixou assim, que foi o dia que me chamou mais atenção. A gente foi entregar uns cartões para umas mães numa favela, acho que é no Noroeste. E chegando lá, a gente fez uma análise. A Lívia, que é a coordenadora da CUFA, Mato Grosso do Sul, eu falei, a gente conversando, a gente viu todas as mulheres que a gente foi na casa fazer a entrega desse cartão, nenhuma tinha uma expressão de felicidade. Todas muito cansadas, todas muito exaustas. E a gente passava pelo bairro, a gente via os bares e as conveniências todas lotadas, com os homens sorrindo, com os homens felizes, e eu fiz até um texto falando sobre isso depois. O quanto é importante a gente estar nesses lugares e realmente ter esse olhar para as mulheres, sabe? Eu penso muito nisso e as mulheres estão muito vulneráveis nesse momento, elas precisam sair para trabalhar, essas mulheres das favelas, elas não têm endereço. Então, a gente atendeu uma moça que ela tem, parece que eu acho que é 6 anos que ela não tem um emprego registrado, porque ela não tem um endereço. A gente tem uma moça que nunca trabalhou registrada, porque ela mora na favela. Então, o quanto você levar o alimento para essa pessoa se torna importante para a gente, às vezes para a gente não é tão importante, mas para essa mulher, o quanto é importante ela ter esse alimento, né, para dar para os filhos, né? E aí eu venho pensando na minha vida pessoal. Eu, Letícia, eu me formei já tarde, né? Porque eu me formei, eu já tinha, acho que 29 anos, quando eu me formei. E eu venho com essa história também de ter sido uma criança que cresci num lugar vulnerável, né? Hoje, ainda à tarde, estava conversando com meu pai sobre isso. Como que essas perspectivas de vidas que a gente recebe, né, de nunca te colocar para baixo e deixar com que o racismo, a gordofobia, tudo isso toma conta da vida da gente. Eu hoje consigo ocupar um espaço que eu com 15, 16 anos, ou até menos, não imaginaria que eu conseguiria. Mas foi tudo meio na raça, assim, né? Pegando firme, muito do que a Cleide falou, não me colocando para baixo. Eu tranquei uma faculdade uma vez por conta de não passar na catraca do ônibus, né? Então, assim, a gente tem todas essas questões, mas se a gente deixar se abalar, deixar se abater, a gente não consegue seguir. Então, hoje eu ocupo alguns lugares que são meus favoritos, assim, que é sempre, como eu já falei, na linha de frente com as mulheres.
de braços dados, né, principalmente com as minhas irmãs pretas, que eu falo que eu cuido muito das mulheres pretas, eu procuro ter sempre essa ligação muito forte com elas, o respeito, né? Eu sempre falo bastante dessa questão do feminismo preto, porque as mulheres pretas, elas têm sempre que lutar mais, elas têm sempre que buscar um espaço a mais. Então, quando eu conheci, a minha trajetória começou aqui em Campo Grande, porque eu sou do Rio de Janeiro. A minha trajetória começou aqui no Rio, aqui em Campo Grande, dentro do Islã Camélias. Eu conheci o Islã, eu ia nas batalhas das meninas, né? E eu comecei a ver o quanto aquele ambiente ele era acolhedor. Eu tenho 2 filhos, eu chegava lá, as meninas cuidavam deles, elas acolhiam eles, enquanto eu queria assistir a batalha ou participar da batalha. E eu trago o Islã comigo no meu coração, assim, eu falo que eu vou ficar velhinha sendo do Islã Camélias. E o Islã me deu de presente a CUFA, porque eu entrei pela CUFA através do Islã Camélias. Eu me ofereci um dia em parceria com a Lívia para ajudar na arrecadação de alimentos. E aí, quando eu vi, eu já era a CUFA. Foi outro presente que eu ganhei, a CUFA. A CUFA, eu falo que a CUFA cura, né? Eu tenho uma poesia que fala que a CUFA cura. Por que a CUFA cura? Porque eu conviver todos os dias com essas mulheres que vivem nesses lugares vulneráveis me traz uma cura, né? Traz a minha cura para minhas feridas, para as coisas que eu acredito, pela minha luta, né? Que é sempre poder estar do lado dessas mulheres, sempre proporcionar para elas alguns momentos de felicidade. Nesse momento da pandemia, infelizmente, a gente só pode levar esse alimento e acolher essas mulheres. Mas eu espero que vai chegar uma hora que eu vou conseguir ir lá, abraçar, escutar cada uma delas. A CUFA vem com um trabalho lindo. A gente lançou agora um documentário total feito por mulheres, né? A Karen Freitas, que é uma das meninas da nossa mídia, da CUFA, ela teve todo esse cuidado de fazer fazer esse documentário para contar a vida dessas mulheres, para não ficar simplesmente numa entrega de sacolão, entendeu? Para poder deixar registrado o quanto essas mulheres são importantes dentro dessa sociedade racista, machista, misógina que a gente vive, né? E ela teve todo um cuidado de trabalhar com essas mulheres, tentar entender o lado delas, acolher essas mulheres nesse momento muito difícil que a gente está passando, que eu espero que acabe logo, eu acho que todas nós esperamos. Então, a gente continua a nossa luta todos os dias, arrecadando alimentos, roupas, sapatos para essas famílias, tentando o máximo, acolher o máximo que a gente pode. Eu me preocupo muito com o acolhimento dessas mães, porque a carga é toda delas, a gente sabe que a carga é toda delas, e uma coisa assim que me deixa muito preocupada é a questão psicológica dessas mulheres, o quanto o psicológico delas estão abalados, né, nesse momento. Eu acredito que nenhuma mulher nesse momento não está com o psicológico abalado. Eu, principalmente, né, sou mãe, estou com as crianças em casa, tenho totalmente outro ritmo, né, dessas mulheres que estão nesses lugares e estou com o meu psicológico totalmente abalado, né, fora de rotina, a gente perde a rotina da gente, as crianças também ficam todas perdidas. E aí eu vou na favela e chego na favela e fico pensando, né? Como que a gente quer isolar essas pessoas dentro desses barracos, essas mulheres dentro desses barracos com essas crianças? São lugares muito quentes, ou é muito úmido,
e aí a gente cobra isso, né? Que a gente precisa desse distanciamento social, e o distanciamento, na realidade, distanciamento social lá sempre existiu para essas mulheres que estão lá, né? Sempre existiu. E aí a gente chega lá no final de semana, na favela, e essas mulheres estão lá curtindo uma música, conversando com a vizinha. E aí eu já escutei muitas pessoas falarem assim: ah, mas eles não guardam a quarentena. Agora eu falo uma coisa para vocês. Vocês pensam que a visão de pandemia que esse pessoal tem é a mesma da gente? Não é. Porque o que, que acontece? Eles passam por tantas coisas, eles vivem sempre tanto em lugares vulneráveis e perigosos, que para eles essa pandemia passa assim, entendeu? Eu acho que a gente deve ter esse olhar para essas mulheres diferenciados, sim. A gente deve acolher, a gente deve pensar que elas precisam de mais atenção, sim. Se você está aí na sua casa e tem uma parceira que necessita das coisas, que você sabe que está vivendo nesse momento mais vulnerável, vai lá, troca uma ideia com ela, oferece um bom papo pelo celular, né? Que agora a gente tem que ter essa vibe do celular por conta do distanciamento. Mas se preocupem, mulheres, uma com as outras. Por favor, cuidem-se uma das outras, já que a gente precisa uma das outras para a gente se fortalecer, sabe? Uma dá a mão para a outra e vamos seguir. Vamos seguir, porque a luta é essa. A luta nossa é todo dia, toda hora. A gente precisa desse momento. Esse momento está sendo para a gente se conhecer melhor, né? Para a gente poder. Olha, eu nunca pensei que eu fosse participar de uma live com a Vânia e com a Cleide. Olha onde eu estou hoje. Eu estou muito nervosa, mas é um momento para a gente pensar, né? Os lugares aonde a gente vai chegar um dia. Eu quero agradecer bastante, tá, a todos. Eu quero agradecer pelo convite. Quero agradecer as meninas da marcha, que são maravilhosas, a Tainara, que faz parte comigo do Islã. Quero agradecer todas vocês. Muito obrigada. Nós é que agradecemos, Letícia. De fato, nós não estamos sozinhas. Uma das coisas que a gente fala da marcha é que a gente precisa mudar o mundo para mudar a vida das mulheres, para mudar o mundo. E é isso, a gente precisa uma da outra. Está muito lindo a nossa live. E está lindo porque nós temos mulheres maravilhosas aqui partilhando as suas histórias. Alguns companheiros também aí, ouvindo, aprendendo com a gente. Então, assim, muito legal. As meninas do Islã aqui de Mato Grosso do Sul, mas eu vi também que tem mulheres de São Paulo, do Islã, da CUFA, da FENATRAB de São Paulo, companheiras de Dourados, Nova Andradina, Ladário, Corumbá, Sindicato de Trabalhadores Domésticos da Paraíba. Então, assim, é um momento muito rico. E a gente precisa mesmo desse espaço para se fortalecer, porque a revolução verdadeira é feminista. E isso a gente está construindo dia a dia. Já há muito tempo, né? Muitas nos antecederam e a gente está nesse protagonismo. E é assim que a gente vai, no cotidiano, fazendo a nossa revolução. E aí, então, a gente agradece. Gente, vai mandando as perguntas de vocês aí no chat. Daqui a pouco nós vamos passar 2 perguntas para cada uma das nossas debatedoras, logo após a fala da Vânia. Então, a gente vai extrair 2 perguntas para a Cleide, para a Letícia e para a Vânia também. Então, curtam aí a nossa página, comentem, a gente também tem vários comentários aí, mandem as perguntas que a gente vai repassar para elas no segundo bloco. E aí a gente vai, então, agora passar a palavra para a Vânia Santana, que é do Conselho, que ela faz parte, ela é vice-presidenta do Conselho Curador do Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas de Base, compõe a Coalizão Negra por Direitos.
É uma honra também, né, receber a Vânia cantando aqui com a gente, uma super companheira, que muitas de nós ainda falam, nós, quando a gente estava brincando aqui, organizando, nosso referencial teórico. Então, assim, gratidão e a palavra está com você. Boa noite, de novo. Houve algum problema que ela, eu não sei se ela caiu, mas ela saiu da sala. Pode ter caído a conexão. Vamos aguardar um pouquinho, se ela volta. Questões operacionais. Acontece. Acontece mesmo, né? Então, a gente queria dizer que nós, aqui da Marcha Mundial de Mulheres de Mato Grosso do Sul, temos, então, Face. A Vânia está chegando novamente. As questões tecnológicas são ótimas, mas também, às vezes... Sei. Eu realmente... boa noite a todas vocês, a todos e todas. Eu quero agradecer imensamente o convite da Marcha Mundial das Mulheres em Mato Grosso. Eu não sei como é que vocês estão me vendo e como é que tudo está. Eu estou falando, fazendo essa transmissão no celular. A operadora faz mais de 48 horas que fora da área de onde eu moro, então está muito difícil. Eu não sei como vocês conseguem me ouvir ou se está estável. Mas nós vamos fazer o que a gente se propôs a fazer aqui e trocar um pouco a experiência, o debate sobre racismo estrutural. Eu quero também parabenizar a fala e o depoimento sincero e as reflexões sinceras que as minhas companheiras fizeram. Cleide, companheira aqui do Rio de Janeiro, atuamos juntas, e ali, a sua sensibilidade. Bom, o que eu queria dizer é que esse país não é um país fácil para a população negra viver, e especialmente para as mulheres negras, né? Hoje nós temos dito muito sobre o racismo, né? Talvez o racismo estrutural, racismo institucional, racismo interseccional, há muitos adjetivos, né, que têm sido colado no racismo. Mas racismo é, no fundo, uma ideologia que desumaniza uma parcela da população, e no caso brasileiro, a população negra. No nosso caso, tem um histórico na escravidão, é verdade. Esse é um ponto de partida. Mas o que acontece a partir do dia 14 de maio de 1888, né, o dia após a abolição, seguramente é responsável máximo pelo que nós vivemos hoje como exclusão, como discriminação, como preconceito e como racismo. E é isso que tem sido chamado de racismo estrutural. As condições adversas em que vive a população negra não é um acaso. Ela é uma produção da elite brasileira, das instituições brasileiras, do posicionamento das pessoas, dos indivíduos, e a sua enorme resistência a considerar que a população negra tem direitos. E esses são os direitos sociais, os direitos econômicos, os direitos políticos, absolutamente importantes, e os direitos culturais,
É isso que tem sido negado à população negra. A Lei estava falando das mulheres da favela, e eu fiquei muito emocionada. Essas pessoas não estão em lugares insalubres, essas pessoas que são como eu, pessoas negras, submetidas a toda sorte de precariedade na saúde, no bem-estar, sempre inseguras quando tem uma chuva forte, sempre mal acomodadas quando o tempo está muito quente. Nada disso é um acaso. Isso se dá porque tem pessoas que vivem em lugares que estão sempre aquecidos, quando está frio, sempre muito refrigerados, quando está calor. Então, eu não admito que a redistribuição de renda, no caso brasileiro, penalize negativamente dessa forma a população negra. Em 2018, o Brasil bateu de novo a marca de 58 milhões de pessoas vivendo abaixo da linha de pobreza. E os negros correspondia a 38 milhões e 100 mil pessoas. Isso é inaceitável. E para falar das mulheres negras, né, nesse contingente de pessoas pobres, as mulheres negras eram 19 milhões. As mulheres brancas eram apenas 7 milhões. Eu estou dizendo apenas porque o ideal fosse que ninguém estivesse abaixo da linha de pobreza. Óbvio. Mas quando eu tenho 19 milhões de mulheres negras vivendo abaixo da linha de pobreza, eu tenho um grande problema. Eu tenho um problema maior, eu tenho um problema ainda mais inadmissível. Então, o que é o racismo, né? O racismo é, na sociedade brasileira, ter uma grande maioria da população brasileira, os negros são 55,7% da população do país, é ter uma população que, a qualquer momento, pode ser negativamente apontada na sua humanidade, apenas porque elas são negras. E eu concordo inteiramente com o que Cleide disse. Qualquer trabalho é digno, mas nós sabemos, Cleide, eu e você, mais do que ninguém, que quando eles olham uma empregada doméstica, eles estão olhando uma escrava, uma pessoa que não tem direitos a ter direitos. E isso, minha irmã, é contra tudo que a gente luta. Contra. Eu vejo que a sociedade brasileira tem uma enorme distorção, que as organizações de mulheres e feministas precisam, de verdade, não basta ser antirracista, é preciso analisar a subordinação das mulheres brasileiras profundamente sobre a perspectiva do racismo, da exclusão dessa maioria da população. Não haverá definitivamente direito às mulheres brasileiras sem que nós enfrentemos muito fortemente as estruturas racistas da sociedade, que nós questionemos profundamente o fato de, ainda hoje,
a maior categoria profissional das mulheres brasileiras serem as empregadas domésticas. Outro dia, muito interessante, alguém me disse, não, Vânia, superou, agora são as mulheres, as mulheres que atuam no cuidado. Não, porque aí se você juntar as professoras, professora é professora, enfermeira é enfermeira, trabalhadora da assistência social são trabalhadoras da assistência social. Empregada doméstica, nós sabemos muito bem as características de atividade que elas desenvolvem. Confinadas na casa de terceiro, sem direitos, humilhadas de todas as formas e, muito importante, iniciam esse tipo de atividade profissional com muita dignidade, muitas delas menores de idade. Por conta de uma série de precariedade relacionada à sua história de família, muitas delas abandonam aquilo que é absolutamente importante para todas as pessoas, para todas as mulheres, que é a educação, a formação, para ingressar numa profissão que sabemos é marcada pela subordinação. Eu diria que todo o trabalho vale a pena, mas é verdade que na sociedade brasileira as pessoas precisam aprender a varrer sua casa, a fazer a sua cama. É muito estranho que um país, em momentos de pandemia, as pessoas digam que elas aprenderam a fazer arroz. Deve haver algum problema muito sério numa sociedade que as pessoas até o presente se orgulharam de não saber fazer arroz. Então, o racismo estrutural são feitos de pequenos detalhes, mas com profundas consequências. E eu gostaria de falar com mais doçura sobre todo esse assunto, mas não é possível. Quando nós sabemos muito bem que mães negras têm como uma das suas... Quando mães têm entre as suas maiores apreensões de vida é dormir e ter tranquilidade de ver seu filho e sua filha voltar vivo para casa, gente, isso é aterrorizante, isso é guerra. Então, nesse papo, né, nessa conversa que a gente se propôs a fazer na noite de hoje, é necessário tratar o assunto com a seriedade que ele exige. E a seriedade exige compromisso político de enfrentamento ao racismo. Uma parcela da população, sinto muito, vai precisar sair da fila que sempre construiu, organizou e ocupou. Não há outra conversa. Os custos que nós temos tido são altíssimos. Então, a percepção de nós, pessoas negras, de que as nossas precariedades são inaceitáveis, que a nossa humanidade deve estar acima de qualquer coisa e que nós não podemos negociar, sob hipótese nenhuma, o respeito às nossas vidas, que a nossa dignidade é fundamental para a nossa estrutura física, nossa saúde mental e ao nosso direito como cidadãos e cidadãs desse país, não tem conversa. Não tem conversa. Porque é isso que tem nos sido negado. 40 milhões, quase 40 milhões de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza, que significa, de 2018, não com esse dólar valorizado como está hoje, mas alguma coisa em torno
de US$ 5 diários, ou que deveria estar em alguma coisa nesse momento, em torno de R$ 420 mensais, você acha que isso é digno? Algo que não compra hoje uma cesta básica de verdade para uma família. Então, a conversa é muito forte, gente. Ela realmente não nos permite, na atualidade, senão com a reflexão e o enfrentamento, dizer muito mais. E a notícia boa é que nós temos mais pessoas negras envolvidas na luta de enfrentamento ao racismo. E essa luta de enfrentamento ao racismo inclui também a sociedade, uma provocação à sociedade brasileira, às organizações e às instituições, sobre o quê? O que é que se vai fazer com isso? Era isso que eu tinha a dizer, assim, nesse iniciozinho. Gratidão, Vânia, assim, muito boa suas falas, a gente nem já imaginava que seria assim, e a gente só reforça isso, né, que realmente o enfrentamento a esse racismo estrutural exige da gente discutir criticamente os privilégios que estão aí há séculos, né, nos atropelando, nos agredindo. Keila, eu não uso privilégio, eu não uso a palavra privilégio, não, viu? Desculpa. Qual é a palavra que você está usando? A gente discute muito, tem alguns que usurpação de direito, entendeu? Privilégio eu tenho quando eu tomo café de manhã do sábado, porque no domingo eu gosto de tomar café com leite e ler o jornal. Eu sei que, desculpa, eu não é uma crítica, é uma brincadeira, mas é sério, entendeu? É uma questão, nós estamos falando de direitos, de distribuição desigual de recursos. E, na minha opinião, a palavra privilégio, e além que tem sido muito utilizada, ela não traduz, no caso da sociedade brasileira, 55,7% da população, essas pessoas não estão sendo desprivilegiadas, elas estão sendo usurpadas do seu direito à vida e à dignidade. Desculpa. Imagina, eu acredito que a gente, nos diálogos, a gente também precisa ir construindo, desconstruindo conceitos, né? Porque na sociedade, na socialização, a gente, dependendo dos pares que nós temos, a gente vai se apropriando de palavras, e não tem problema nenhum, a gente, eu pelo menos sempre vou me apropriando, questionando, e acho que é assim que a gente cresce, né? Enquanto pessoa que a gente cresce, o que a gente vai também se criticando, vai refletindo tudo isso, né? Então, a gente agradece a sua primeira fala. A gente vai pedir para Manu colocar para a gente aqui quais foram as perguntas que chegaram no chat e para que a gente possa passar para as nossas debatedoras. E aí, a próxima rodada de pergunta, então, acho que começa com a Cleide, depois Vânia e Letícia. Seriam essas a nossa sequência de falas, e aí, quem ainda não fez suas perguntas, se quiserem fazer, esse é o momento para a gente continuar esse diálogo, porque, de fato, é um debate importante. Usar a tecnologia de live para a gente, para nós mulheres pretas, e às vezes também, que não é um lugar comum ainda, né? E, então, assim, a gente, às vezes, tem algumas intercorrências, mas é importante a gente ocupar esse espaço, porque a realidade que está dada hoje, de isolamento social, de pandemia, a gente precisa também ocupar esses espaços, né? Então, não é o formato que a gente está acostumada, não é o jeito que a gente se sente à vontade, mas é o espaço que nós temos hoje. Então, Manu conseguiu aí pegar as perguntas para a gente passar para nossas debatedoras. A primeira a responder vai ser a Letícia, né, Keila? Sim. Aí eu vou fazer, então, primeiro as duas perguntas para ela. Pode ser? Bem, pode. Tá.
As perguntas que surgiram para Letícia, a primeira: como motivar as mulheres jovens para participar mais ativamente na política? Aí eu faço a segunda, Lê? Ou eu espero você responder? O que você prefere? Eu vou responder e depois você faz a outra. Pode ser, Manu? Pode. Então, eu não tenho uma ligação, né, muito forte com a política. Mas eu acredito que ocupando esses espaços, eu acho que vai de uma construção, né? Que a gente vai fazendo e a gente consegue entender qual é o momento de você chegar a entrar para a política. Essa não é uma vontade minha, né? Eu não tenho nenhuma, não pretendo, né, nunca entrar na política, mas eu acredito que as mulheres, não falo que não é um lugar que as mulheres não têm que ocupar, as mulheres têm que ocupar onde elas acharem que cabe elas devem estar. Mas eu acredito que ocupando esses espaços, né, se empoderando de todos esses assuntos, de todas as nossas dificuldades, de todas as nossas lutas, eu acredito que essas meninas elas vão conseguir chegar à política. Eu acho que é isso. Assim, eu não tenho muito o que falar porque eu não, nunca pensei nisso. Nunca pensei mesmo. A segunda pergunta, Lê: qual foi a maior contribuição que o Islã deu na sua formação enquanto mulher jovem negra? Ah, essa é boa, hein? Então, o Islã, ele me deu um lugar de fala, né? O Islã, ele chega na minha vida me abraçando num momento que eu me sentia muito calada, né? Muito reclusa, a expor para fora tudo aquilo que me afligia e tudo que me deixava muito feliz. Então, quando eu cheguei numa batalha de slam, eu vi várias meninas pretas ocupando aquele espaço. Vi as minas brancas também, mas quando eu vi as minas pretas, com todo aquele empoderamento, falando aquelas poesias maravilhosas, que falava, que criticava o machismo, que pontuava a questão da nossa política, que falava de ser mãe, que falava sobre os espaços que a gente tinha que ocupar. Esse momento foi muito importante para mim. E eu entrei no Islã sem escrever, eu não escrevia poesia. Eu entrei no Islã para organizar. Foi um convite de uma parceira, a Jéssica Cândido, ela está assistindo a live. E aí ela me chamou para participar, para ajudar a organizar a barraquinha que que elas vendiam para poder ajudar no passe das meninas que iam expor os seus produtos ou iam cantar, né? E aí eu me senti, chegou um momento que eu senti a necessidade de começar a escrever, de começar a colocar para fora através da poesia, que eu acho que é o melhor entendimento para as mulheres da periferia, quando você começa a ler uma poesia de sua autoria. Eu acho que a gente toca no coração delas, elas veem que elas têm essa oportunidade também de escrever. E então a minha formação dentro, o Islã, ele trouxe todo um empoderamento para mim, de um lugar de fala, me mostrou que eu posso ocupar outros espaços, né? Ele trouxe para mim toda essa questão de querer ser mais, não sei se é essa palavra, mas esse ser mais como que eu vou te explicar? É alcançar mais coisas, né? O Islã ele traz muito disso, é uma batalha na rua, são várias mulheres te olhando e você ali o tempo inteiro naquela energia. Eu falo que é uma ligação do útero, né? Os nossos úteros parece que funcionam ali tudo no conjunto.
que eu acredito muito nessa lei do corpo, né? Que o nosso corpo ele transmite essas energias. Então é muito emocionante para mim ver todas aquelas mulheres ocupando aquele espaço, cantando, vendendo as suas artes, recitando suas poesias, trocando uma ideia com a parceira. Isso faz muita falta para mim nesse momento, né? Esse momento para mim está sendo muito difícil ficar longe do Islã, mas acredito que seja isso. O Islã trouxe todo esse conhecimento para mim, de ser mulher, de ocupar o espaço, de ser mãe, né? Porque eu via minhas parceiras com as suas crias lá, e meus filhos, eu sempre levei meus filhos nas batalhas, e aí o meu filho começou a escrever poesia. Meu filho tem 11 anos, ele escreve desde os 9. A minha filha ainda é bebezinha, ela tem 6, mas tem todo esse conhecimento do Islã já. E não foi uma formação só para mim. Eu acredito que eu levando o Davi e a Valentina, eles estão crescendo também junto comigo. Né? Eu estou mostrando essa realidade para os meus filhos. Eu acredito que o Davi vai ser um homem melhor, ocupando esses espaços cheios de mulheres, e que ali existe o respeito, né, que precisa ser respeitado. Então ele escreve poesia sobre mulheres. Então isso é incrível assim para mim, né? Ver uma criança de 11 anos que escreve poesias que fala sobre mulheres. Então é isso, o Islã é lindo, conheçam o trabalho do Islã. O Islã salva gente como a CUFA salva. Obrigada. E tem página no Face para quem quiser conhecer, Lê? Tem. Islã Camélias. @Islã Camélias. A gente tem tanto a página do Face quanto o Instagram, @Islã Camélias. Certo. Eu estava digitando aqui, mas não vou conseguir fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Depois eu coloco no chat. Obrigada, Lê, mais uma vez, tá? Você sempre é muito intensa nas suas colocações. Obrigada. Agora, companheira Cleide. Né, Keila? Keila? Seria a Vânia, que daí tá. Certo. Ela foi a última. Certo. Vânia? Oi. Oi. Temos duas perguntas para você também. A primeira você quer que eu leia as duas juntas ou uma? Primeiro você responde, depois eu faço a outra. Pode ser as duas, aí se eu esquecer, você me faz. Pode ser que elas tenham conexão, não sei. Tá certo. A primeira é da Michele Félix, da Marcha Mundial das Mulheres de Dourados, daqui da cidade onde eu moro, que é na região sul do Mato Grosso do Sul. Sabemos que o diálogo em diferentes espaços é um dos recursos fundamentais no processo de construção para uma sociedade em que possamos ter igualdade com equidade. No entanto, em sua concepção, quais são os outros possíveis recursos ou intervenções que nós, enquanto sociedade, podemos fazer para combater o racismo, as discriminações e, sobretudo, as diversas formas de violência pelas mulheres negras? A segunda pergunta é da Maria Clara de Moraes Porfírio. Na sua concepção, qual o papel da educação no combate a essa situação de violação de direitos, especial da mulher negra? Sou defensora pública do Mato Grosso do Sul, mulher negra, e sempre ouvi que somente a educação poderia nos salvar. Parabéns a todas as palestrantes. Eu vou começar mesmo na ordem, né, sobre a história do diálogo, né? Primeiro que o racismo, né, ele tende na sociedade brasileira, mas é a prática, silenciar
as reivindicações e a forma de pensar daqueles grupos que ele exclui. Então, é preciso que essas pessoas, as pessoas negras, os ativistas negros, sejam ouvidos naquilo que percebem e que têm demonstrado ser desigualdade ou assimetria inegociável. Desigualdade e assimetria inegável. Então, é preciso, de verdade, que as organizações e as pessoas aceitem que as desigualdades que tem no Brasil entre pessoas negras e pessoas brancas decorrem por decisões conscientes, decorrem do fato de um determinado grupo, parcela da população, considerar que os recursos coletivos na sociedade devam estar prioritariamente destinados à satisfação dos seus interesses e da sua reprodução humana. Esse é um aspecto central no debate do enfrentamento ao racismo. Ao observar, por exemplo, que os empregos, determinados empregos, estão, sabe-se lá por quê, na maioria dos casos, destinado a uma parcela da população que, objetivamente, em muitos casos, nem estão qualificadas para aquela cargo ou função. É preciso reconhecer que nós temos uma história do Brasil, uma narrativa sobre a nossa Constituição que aprisionou a população negra a uma concepção subordinada, que teve a sua humanidade animalizada, que é preciso muito profundamente rever a história de construção desse país e que as exclusões foram feitas olhando que essa parcela da população não deveria ter acesso a todos os direitos. Então, eu diria, companheira de Dourados, que nós não temos tido um diálogo. O que nós temos tido é a voz de um determinado segmento da população brasileira dizendo que eles querem sempre mais e do melhor. E que isso tem sido, nesse momento, um flagelo à sociedade brasileira. A nossa condição de país em desenvolvimento, um país que convive com fragilidades incríveis, decorre desse fato. Eu tinha falado antes, né? Me desculpa a palavra, porque eu estava numa expressão e veio a palavra privilégio, que eu sei que tem sido muito utilizado. Bom, eu sou uma ativista do movimento negro e eu respeito muito as lideranças e os pensadores que têm utilizado. Eu não posso utilizar ela, porque eu sou uma pessoa que defende os direitos. E eu não acho que seja um privilégio que as pessoas comam bem, durmam bem, que as pessoas tenham conforto na vida, que se preocupem com os filhos, que queiram, inclusive, deixar uma herança.
E eu não considero nada disso privilégio. Agora, o que nós temos por uma parcela da população brasileira é que se ocupa um lugar de poder e decisão que amplia de forma extraordinária a sua habilidade, a sua capacidade de exercer mais poder, de excluir mais. E isso não é um privilégio, isso é uma exacerbação da sua condição humana, do seu lugar na sociedade, e que traz consequências absurdas para o conjunto da população. No nosso caso, a população negra. Como se diz, cidadão não, engenheiro civil melhor que você. Percebe? Então, esses lugares de tomada de decisão, de subordinação do outro, é muito mais do que exercer seu privilégio. É muito mais. O que nós estamos falando são de estruturas de poder com consequências terríveis. Bom, então, o diálogo precisa reconhecer reivindicação, ouvir, compreender que as pessoas, seres humanos, têm necessidades básicas que precisam ser satisfeitas e que condições análogas à escravidão, quando as pessoas... Vejam bem, 41% das mulheres negras brasileiras vivem em habitações que não têm saneamento básico. 10% da população negra brasileira vive em domicílios que não têm banheiro dentro de casa. Eu estou falando de coisas que são inaceitáveis. Eu tenho que dizer alguns números de vez em quando. Então, sobre educação, para voltar à segunda e ser breve, eu também vou concordar. Mas, no nosso caso, não é suficiente. Quando eu digo no nosso caso, da população negra, não é suficiente. A gente tem demonstrado os estudos, quanto mais escolaridades nós adquirimos, menor, por exemplo, são os ganhos salariais. A empregabilidade, por conta da informalidade, a possibilidade de uma pessoa que tem até o primeiro grau incompleto de conseguir uma posição no mercado de trabalho é maior do que uma pessoa negra que tenha se formado, que tenha passado pelo nível de graduação. Então, eu vou concordar que o debate, todo mundo não, se estudar é o mérito de novo, né? Se você estudar, você supera situações de desigualdade. Mais ou menos. Educação é fundamental para o desenvolvimento das habilidades de qualquer ser humano. Agora, vamos combinar que essa escola, essa educação pública e privada também, em que a criança passa 4 horas na escola, não vai funcionar nunca. Isso é uma distorção. É uma distorção. Se houvesse uma formação e uma educação, que a criança chegasse lá, vamos lá, 7h30 da manhã, e saísse às 5 horas da tarde, que essa escola estivesse equipada, com bons professores, que tivesse em todos os bairros, que a escola, aí sim, fosse um privilégio de poucos, essa escola, com todo o desenvolvimento, se ela tiver um perfil totalmente diferente do que ela tem hoje, que produz evasão, porque a escola, como todos os bons estudos têm demonstrado, é um lugar de tortura para as crianças negras e de evasão. Porque mesmo lá, a distribuição da atenção, do afeto, do cuidado, não é distribuído de forma equânime entre crianças negras e brancas. Então, é claro que eu vou dizer que
educação é importante. Veja onde a educação me trouxe. Mas eu sei que eu me salvei. Porque essa não é uma realidade aberta a todas as crianças. Por mais que todas as mães negras desse país digam para que seus filhos que isso é importante. E eu também compreendo quando elas desistem de falar sobre isso, porque elas sabem exatamente como é que uma escola pública também pode tratar de forma perversa os seus filhos. Então, esse assunto de que educação é o caminho, só se no Brasil ela se transformar em muito, porque até o presente ela não cooperou e ela é muito responsável por situações de racismo que nós temos hoje. Com os afetos, com rompimento de afeto, com destroçamento de autoestima. Todas nós, mulheres negras, temos uma que passamos por escola pública, porque eu também passei, tem uma história triste para contar. Então, é uma coisa complicada a gente dizer que pode ser o caminho, e ele é um caminho, mas também tem que dizer que esse caminho precisa ser muito, não é remendado, não, é refeito para ter, de fato, um atendimento adequado para ser uma educação transformadora, a formação de uma pessoa humanista, comprometida verdadeiramente comprometida com o enfrentamento ao racismo, e para as pessoas negras, mais importante, empoderada da sua dignidade, do seu valor como pessoa humana, desde pequeno, que não é isso que a gente vê. Eita, é isso mesmo. O problema é estrutural e para resolver também tem que pensar a estrutura, né? Não, você fala, dá uma agonia, assim, parece que a gente não vai encontrar solução nunca, mas a gente sabe muito bem qual o caminho, né? Deixa eu respirar. Agora eu vou ler as duas perguntas para a companheira Cleide. Discutir o poder? Discutir o poder? Discutir relações de poder no Brasil. Exatamente, é exatamente isso que ficou na minha cabeça, as relações de poder que precisam mudar. Profundamente, eu diria. Agora eu vou ler as perguntas. Obrigada, Vânia, de coração, mais uma vez. Cleide, eu vou ler as perguntas que as duas companheiras fizeram para você. A primeira: qual é a maior bandeira no momento desta pandemia para melhorar as condições de trabalho das trabalhadoras domésticas? Aí tem uma segunda pergunta: você prefere que eu faça agora ou eu espere a sua resposta para fazer o microfone? O microfone. Eu vou responder essa. Antes de eu responder essa pergunta, eu quero falar para a Vânia que eu vou responder e vou falar com a Vânia também. A nossa maior bandeira de luta é o empoderamento das trabalhadoras domésticas, porque o mundo, como eu falei, já nos oferece isso aí, que não pode, que não dá, que você é menor, né? A gente já tem essa tortura dentro da casa, dentro de uma casa de família, com o assédio moral, né? O assédio moral do patrão é assim: se você sair daqui, você não vai conseguir outra coisa. Se você sair daqui, você vai ganhar menos. Se você sair daqui, você não arruma outro trabalho. Então, já tem esse assédio moral, né? Que te adoece. Então, eu procuro sempre falar para as trabalhadoras: se você é trabalhadora doméstica, você tem que ter dignidade, você tem que se empoderar mesmo, você tem que se impor. Acabar com essa história que eu sou trabalhadora doméstica e eu sou a coitadinha e eu tenho que aceitar qualquer coisa. Não. Nós sabemos fazer tudo, a gente não vai passar fome. Ih, Jesus, o que houve? João, me socorre aqui, eu acho que o celular... Está falando.
Mas deu um pânico. Estão me vendo? Não, tá certo. Tá. Não. Desculpa, é que... Sim. Vamos lá. Tá tudo certo, Cleide, a gente está ouvindo você. Mas espera aí, só um minutinho, deixa eu ver aqui o que eu fiz de errado. Só um minuto, desculpa. Não fez nada. Foi na minha tela. Eu apertei alguma coisa aqui, desculpa. Então, quando eu falo assim, a gente pode fazer o que quer, ser o que quer, é para botar mesmo na cabeça, todo canto que eu vou, toda live, qualquer lugar, eu quero falar para as trabalhadoras domésticas, eu quero falar para a mulher negra, eu quero falar para ela que ela pode sim, porque o não a gente já tem da sociedade, o não pode a gente já tem dos grandão. Então, a nossa bandeira de luta é isso aí mesmo, é fazer a mulherada crescer. Hoje, esse aplicativo de Uber, infelizmente, não é uma coisa muito boa, mas está dando o que a sociedade oferece, né? Mas pelo menos está trabalhando. Aí hoje, no sindicato, a menina pegou o Uber, aí veio uma mulher. Eu fiquei feliz, sabe por quê? Porque a mulher está aí, ó. Você, para enfrentar um trânsito no Rio de Janeiro como Uber, uma mulher, eu bato palma para ela, entendeu? A gente tem que encarar isso aí. Eu falei, olha, você me representa. Não apoio muito esses trabalhos assim, porque é uma forma de escravizar, mas infelizmente é isso aí, é igual a diária. Quando começaram com essa história de diarista, foi depois da 189, né? Equiparações de direitos, aí começaram, é a crise, não está podendo pagar, aí começaram a botar as trabalhadoras como diarista. Quer dizer, sempre arrumando um jeito de fazer diminuir o nosso trabalho, né? Os nossos direitos como trabalhadora doméstica, né? E nossa bandeira de luta é essa mesmo. Somos trabalhadoras domésticas, mas somos mulheres e podemos e devemos fazer tudo o que queremos, entendeu? Eu sempre bato nessa tecla, sabe? Porque quando eu vejo uma mulher se submetendo a qualquer coisa ou se diminuindo, isso me dá uma ira tão grande, mas tão grande que eu saio de si, né? Quando chega no sindicato, até mesmo o marido, né? Aí a trabalhadora foi lá para casa, ela trabalhou, foi ela que trabalhou. E veio o marido lá junto e fica falando. Por quê? Por quê? Eu nem olho para ele. Aí eu falo assim, senhora, foi a senhora que trabalhou? Ela não sabe falar porque não sabe ler. Eu falei, ela sabe sim, ela vai falar. E ela fala, e daqui a pouquinho ela já sai daqui com outro pensamento, entendeu? Porque as pessoas têm mania de diminuir a outra. Até mesmo aquela pessoa que é para viver lado a lado diminui o outro. E eu não aceito, entendeu? Todo mundo pode, é só querer. É difícil? É complicado nesse Brasil que nós vivemos? Mas a gente primeiro tem que se amar e tem que acreditar em si, entendeu? Se não tem estudo, vamos procurar outra maneira. Tem muitos exemplos grandes aí que não tinha estudo e fez muita coisa para quem tem um monte de faculdade. Então, primeiramente, a gente tem que confiar na gente, entendeu? Tem mesmo empoderar. O nosso objetivo nacionalmente, como federação, como sindicato, é mostrar essa mulherada trabalhadora doméstica que não é só porque ela é trabalhadora doméstica que ela é coitadinha, não. Ela não é coitadinha, ela é um mulherão. Porque o que ela faz... Nessa pandemia, os patrões viram isso. Os patrões viram como o nosso trabalho tem valor, os empregadores. Porque muitas lives aí, famosos, mostrando a mão com calo. Agora tem que dar valor à trabalhadora doméstica. Aquela mulher preta que está lá dentro da sua casa, olha quanta coisa ela fazia. E eu falo para as trabalhadoras, vocês têm que se valorizar, o seu trabalho tem valor. Não vem com essa que não dá lucro, que não gera. Porque se você não está dentro de uma casa, fazendo lá os trabalhos que o seu empregador faz, tinha que fazer dentro de casa, se você não está lá fazendo num lugar, eles não vão para a rua, não vão para a fábrica, não vão... Então, você está ajudando o Brasil a crescer, você está gerando lucro.
Eu sei que não é fácil, Vânia, eu sei que não é fácil. Eu sei que o Brasil, o mundo, a sociedade nos oferece o pinguinho, né? Que é sempre que a gente fica pedindo migalha. Mas eu, mulher preta, trabalhadora doméstica, filha e neta de mulher negra, não aceito ver minhas companheiras mendigando nada, mendigando nada. A gente se une, dá a mão e vamos correr atrás. Se tem que ser trabalhadora, vamos ser trabalhadora sim, mas vamos se impor. Não se prejudique por causa de trabalho, não force o seu corpo, entendeu? Se oferecer agora diarista, então você faz o seu horário. Você não exagera, não se force demais. Não vai para uma casa de 8 da manhã a 10 horas da noite, a 22 horas. Não vai, não faça isso. Porque hoje você tem a saúde, mas amanhã você não vai ter. Então você tem que cuidar do teu corpo hoje, para amanhã você conseguir trabalhar com ele amanhã, entendeu? Hoje você cuida, para amanhã você ter ele ainda. Porque se você força ele muito, quando o seu corpo fica ruim, patrão nenhum vai te querer, não. E aí? Hoje você está se mantendo, e amanhã você vai fazer o quê? Então, quando eu falo muito assim, eu bato muito na tecla empoderamento das trabalhadoras, de mulher negra, de qualquer trabalho, você tem que primeiro pensar em você, entendeu? Porque você precisa do seu corpo. Não pensa no outro, não. Eu vou fazer porque o patrão está mandando. Não, você tem que saber o seu limite. Diária não é você chegar numa casa às 8 e sair meia-noite, não. Você não é uma máquina. Então, é isso mesmo. Nossa bandeira de luta é... Nossa categoria, a sociedade diz que é pequena, mas a gente vai mostrar que juntas vamos fortalecer. Se quiser ser doméstico, vai ser doméstico, mas com dignidade. É trabalho pouco, a sociedade acha que é um trabalho que não tem valor, mas eu acho que tem. Então, se eu acho que o meu trabalho tem valor, eu vou fazer com clareza, com respeito, mas quero também ser respeitada. E essa bandeira de luta que a gente está cravando, né, é empoderamento e equiparações de direitos. Muito bem, eu acho que você já começou a responder a segunda pergunta, que é da Andréa Monserrat, da Marcha Mundial das Mulheres de Campo Grande. Ela pergunta como tem sido conscientizar as trabalhadoras a engajar-se na luta. Nunca foi fácil, nunca foi fácil. Eu vou tirar por mim. Eu trabalho como doméstica desde os 12 anos, porque eu era uma adolescente rebelde, não queria estudar. Aí minha mãe preocupada tentou de um tudo para me estudar, não quis. Aí minha mãe preocupada me levou para uma casa de uma filha de uma patroa dela, porque com medo de eu aprontar, né? Porque você sabe que 13 anos é uma idade crítica, né? De um jovem adolescente aprontar, fazer besteira. Minha mãe preocupada com isso porque ela trabalhava direto de segunda a sexta. Ela me levou para a casa dessa patroa, que tinha um filho de 1 ano e 8 meses e outro de 8 meses. E ali eu fiquei trabalhando por rebeldia, entendeu? Por não querer estudar. Então, eu tinha vergonha de ser trabalhadora doméstica. Eu ficava assim, não, eu só estou aqui só por enquanto. Depois que eu comecei a me enganjar mesmo no movimento e a prestar atenção na nossa categoria, na nossa luta, me espelhar aí na Ijane, me espelhar nessas mulheres guerreiras, né? Laudelina, que criou praticamente o movimento, me espelhar nessas pessoas, eu vi que qualquer trabalho tem valor. E comecei a ver que não é fácil, né? Você juntar as trabalhadoras. Primeiro, por isso, que elas têm vergonha. E segundo, que é difícil porque cada uma está numa casa, né? Numa fábrica, você consegue juntar um grupo e conscientizar. Mas a trabalhadora doméstica, cada uma trabalha num local, né? Nunca foi fácil a nossa luta, nunca foi. Nunca foi fácil. Mas a gente não desiste, a gente sempre procura fazer trabalho de base, quer dizer, agora, por causa da quarentena, não dá. Mas estamos fazendo por WhatsApp, mas sempre tentando assim, ir para os bairros, né? Igreja.
quem abre as portas para a gente está ali fazendo o nosso trabalho de formiguinha, que eu sempre falo, mas conscientizando as trabalhadoras e mostrando a elas, primeiro empoderando, né? Mostrando a elas que seu trabalho tem valor, não é vergonhoso ser trabalhadora doméstica, pelo contrário, é até digno, e empoderando elas, não deixando elas ser humilhada e ser diminuída, e que o trabalho delas tem valor. A nossa luta é essa mesmo, de trabalho de formiguinha, mas nunca desistir. Gratidão mais uma vez, Cleide. E assim, é isso, né? São várias estratégias, resistência. Uma outra coisa que a gente sempre fala aqui na marcha é que a gente resiste mesmo para viver, né? A gente marcha, está na luta, né? Para transformar o nosso cotidiano, nosso dia a dia. Cada dia pensando, construindo estratégia, trocando informação, nos acumulando na vida, mas reconhecendo que existe ainda muitas questões a serem superadas, questionadas, desconstruídas e exigidas, né? Porque nessa luta por direitos, os direitos que estão aí na Constituição ainda não é acesso para todas, né? Então, assim, a gente já está aí um pouco mais de 1h30 de live, e muito boas discussões, comentários. A gente queria, então, passar para vocês 5 minutos aí para cada uma, falar, né, das suas considerações finais, e também a palavra fica aberta para a gente falar um pouco dessa questão, né, que eu quero reforçar isso, né, que a gente precisa ocupar os espaços, lugares de poder e decisão, porque, infelizmente, a representação ainda não nos representa, e representação importa, assim, é preciso que a gente se reconheça nesses lugares, que o protagonismo seja efetivo, né? Estou querendo agitar as falas, mas aí a gente vai, então, começar pela Letícia, Cleide, Vânia, para as considerações finais de vocês, e deixando, assim, talvez uma mensagem, o que vocês quiserem falar dentro disso, né? Desse, como enfrentar esse racismo estrutural e mandar uma mensagem para as mulheres, não só do Mato Grosso do Sul, mas do Brasil, que tem vários lugares aí nos ouvindo e dialogando com a gente nessa noite. Letícia. Então, eu acho que a minha mensagem final vai do acolhimento, né, e do empoderamento que a gente precisa fazer com essas mulheres nesse momento, acho que em todos os momentos. Eu fiquei muito maravilhada com as falas da Vânia e da Cleide. A Vânia, eu li bastante sobre ela, assim, coisas, né, que ela escreve na faculdade e para toda a minha formação. Lógico que eu tenho todo o respeito e gratidão por elas que vieram, né, nessa construção para eu hoje estar aqui falando, né? Lógico que não com a mesma apropriação que elas, porque elas são maravilhosas. Mas eu acredito que nós mulheres vamos nos fortalecendo uma com as outras, elas vendo a gente ocupando esses espaços, estando presentes, né, conforme a gente consegue. Eu acredito muito que esse momento dessa live, para muitas mulheres que estão assistindo, eu acredito que é muito importante. Para mim é importante estar participando, principalmente com as meninas. A Keila, eu tenho uma admiração pela Keila muito grande. A gente fez um trabalho junto dentro da CUFA, de conscientização, né, sobre o Covid. A gente falou para as mulheres, a gente falou sobre o enfrentamento à violência doméstica também, que nesse momento aumentou muito. Então, gratidão, Keila, por ter nos ajudado nesse momento, né, também tão difícil. Eu acho que é isso. É toda a gratidão e todo esse momento de acolhimento com essas mulheres. Gratidão a você, Letícia. A gente se fortalece uma com a outra mesmo. É o que as mulheres negras falam, né? De mão dadas, a gente vai realmente ir balançando a estrutura desse patriarcado, desse sistema misógino, machista, racista, que nos sufoca no dia a dia.
e às vezes a gente tem que dar um passo para trás, mas avante, que é o nosso lugar. Gratidão você também aí por estar nos ladeando. Então, eu passo a palavra agora para a Cleide, para ela também dar as suas considerações finais e deixar uma mensagem aí para as mulheres mato-grossenses, mas também para as outras de outros estados que estão nos ouvindo, debatendo com a gente. Seu microfone, Cleide. Toda vez eu esqueço do microfone, desculpa. Eu quero agradecer o convite, é uma honra, né, com essas mulheres maravilhosas, né, com minha companheira Vânia e a outra companheira também. Assim, é muito gratificante ver o trabalho, né, de mulheres maravilhosas. E a mensagem que eu quero deixar aqui é sempre mesmo para mulheres negras, qualquer mulher, todas as mulheres do mundo, que se empoderem mesmo, que se cuidem, que cuidem uma das outras, principalmente nesse momento que estão todas carentes, estão todas sensíveis, estão todas assim desempregadas e num momento muito difícil da vida. Então a gente tem mesmo uma cuidar da outra, porque a única arma que a gente tem é essa, né? Um companheirismo, um modo de sobreviver a isso tudo, né? Então, eu agradeço, foi muito bom, é muito gratificante a gente ter um momento assim, né, de mulheres, experiência e ouvir, né, mulheres assim de luta, né, que cuidam uma da outra, é muito gratificante. Eu estou muito feliz por ter feito parte dessa live. Muito obrigada, gratidão, gratidão. Nós que agradecemos, é um prazer conhecê-la, que a gente possa ter outros espaços, né, presenciais, de estarmos juntos, já também a gente, de fato, sentir essa energia, esse calor humano próximo, mas é muito bom saber que existe uma Cleide nesse Brasil, aí, dialogando com outras mulheres, também fortalecendo a nossa luta. Nós vamos ter uma live experimental no meu Facebook, vai ser eu e a companheira Shirlene de Campina Grande. Vamos conversar com Gleice e Jô. A Gleice é uma psicóloga e a Jô uma assistente social. Então vai ser o contrário, né? Nós vamos vamos ser a entrevistadora, né? É uma experiência assim diferente, né? Porque a gente quer saber o ponto de vista, né, de uma profissional sobre a saúde das trabalhadoras domésticas nesse momento de pandemia. Aí vamos fazer uma live experimental. Vamos ver se vai dar certo. Vai ser sábado, dia 1º, às 19 horas, no meu Face, Cleide Pinto. Muito bem, então vamos também ir lá curtir, compartilhar e ouvi-las, né? Aprender sempre juntas. Vamos aí. A Shirlene também está participando aqui, mandando comentários. Ela vai estar junto comigo. A gente ocupar esse lugar de fala, mesmo que às vezes a gente acha que não vai dar conta, né? Certamente já está dando certo, porque a gente está se colocando a serviço, né, de outras mulheres nessa construção, que a vida é nossa, então nós temos que ser protagonistas, né? Gratidão aí. Então, agora vamos ouvir a Vânia para as considerações finais, agradecendo, né, toda a generosidade, a disponibilidade, porque a gente sabe que só a agenda também não é fácil, mas é um motivo de muita satisfação para nós, mulheres aqui de Mato Grossense, ouvi-la beber dessa fonte, dessa militância. Não, assim, eu também quero agradecer de novo, né, o convite. Mato Grosso do Sul mora no meu coração, como vocês sabem, a minha comadre Jaci Curado, comadre mesmo, vive aí, né, com meu compadre Galvão Preto. Então, assim, eu sinto, eu vou, não, quase não vou, mas é a minha segunda casa, eu sei disso,
a gente se fala demais, né? Nós somos realmente amigas há mais de 30 anos, então eu compartilho muito. Tem Cida, né? Aparecida, nossa Cida, de Mato Grosso do Sul, tem muitas companheiras, as companheiras do movimento negro, nossa, são inúmeras. Olha, sempre muito bom, quando eu posso, e, enfim, às vezes aparece uma coisa e outra, eu não consigo ir, e eu estou sempre tentando ir, mas eu tenho um carinho imenso, muito, muito grande pelo Estado, pela cidade, e espero ter a oportunidade de circular mais por aí. A gente está trabalhando para isso. Mas eu queria agradecer também a presença de Li, de Cleide. Cleide, já deu certo, achei ótima essa ideia, vai ser um sucesso. Eu tenho nas suas mãos, no seu carinho, vai ser maravilhoso. E é importante que a gente conheça a luta das mulheres negras trabalhadoras domésticas, e nunca foi só, e é necessário pelo direito, justo direito ao reconhecimento, mas o empoderamento, a saúde, a existência, a dignidade. E nada me orgulha mais de saber que tem uma categoria que luta com esse tipo de mentalidade, né? Porque vocês cuidam de tantas pessoas, né? E é muito justo e importante que vocês coloquem como prioridade cuidar de vocês mesmos, né? Como trabalhadoras que são, como todas nós deveríamos nos cuidar, mas não dizer não sempre aos abusos, né? Então, é muito gratificante estar nessa live com você. E, na verdade, assim, eu tenho esperança que nós fortalecemos a nossa luta de enfrentamento ao racismo, as mulheres negras, tenham muito a contribuir, como temos feito, à luta das mulheres brasileiras, ao movimento de mulheres e ao movimento feminista. As mulheres das florestas, dos rios e das florestas, né? Da cidade e dos campos, das periferias, porque nosso conhecimento e a nossa crítica sobre a estrutura de poder no país é que pode dar a essa nação um caminho, que a gente possa, de fato, fazer com que esse território seja um território de mulheres. Nós estamos na luta. Então, foi muito, muito, muito bom. Adorei a poesia e é tão incrível. Cadê? Caiu, acho que caiu. Ela caiu novamente. Caiu. Ai, que pena. Uma das palestrantes. A questão da tecnologia tem dessas coisas, né? É verdade. Nos atravessa. Dizer, então, aproveitar o momento para dizer que mês que vem a gente tem outra live, no mês de agosto, a gente vai estar falando, debatendo, conversando aqui em alusão à visibilidade das mulheres lésbicas. Nós vamos estar fazendo convite para outras militantes, feministas, lésbicas, que possam falar também da vida das mulheres lésbicas. Né? E em nome da Marcha Mundial de Mulheres aqui de Mato Grosso do Sul, a gente agradece a participação de vocês e dizer assim que certamente isso aqui é histórico, porque esse lugar de fala nos pertence. E a gente precisa cada vez mais ocupá-lo e chamar mais gente para a roda. Então a gente não pode, de fato, correr. Então, vou deixar a Tony concluir na fala dela e dizer que pra gente é muito bom poder ouvi-las e que a gente tenha a intenção, né, de nos reunir presencialmente, né? Teve gente que falou aqui que podia ficar mais 3 horas nos ouvindo, até porque ainda tem várias outras dimensões do cotidiano das mulheres negras que a gente podia estar falando, né, e abordando e debatendo. Mas, Vânia, continue.
Vânia, você ainda queria concluir o que você estava falando, que caiu, daí a gente não conseguiu ouvir tudo? Vânia, você vai falar ainda? Quer concluir? Não, tá ótimo, não, estou super contente. Então, já mandei até abraço para a comadre, está ótimo. A professora Jaci é nossa referência aqui feminista também, maravilhosa, Cida Gonçalves, realmente são mulheres... Não, está ótimo, está ótimo. Então, tá bom. Então, assim, ó, gratidão a todas as pessoas que participaram, os movimentos sociais, sindicais que estiveram com a gente hoje. E a gente segue na luta até que todas nós, mulheres, sejamos livres. E o feminismo, sem as mulheres negras, de fato, não é feminismo. E a gente precisa ter a paciência histórica de ouvir. Para além da sororidade, a gente precisa discutir, né, a dororidade. E nós, mulheres negras, falemos. Um grande beijo a todas, boa noite e até uma próxima. Boa noite.